Muito bom dia a todos, na bendita graça e paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quando o pastor Richard nos deu o contato para estar com os irmãos aqui, trazendo a reflexão bíblica, precisamos orar e pensar em algo que pudesse realmente traduzir para os pastores, para os colegas, algo que talvez até seja uma das grandes carências nossas. De certa forma, quando surgiu o neopentecostalismo, e com ele todo o doutrinamento, todas as ênfases deles, etc e tal, muitos de nós fomos contaminados por algumas ideias, se não ideologias, acerca de pastorado e de igreja. Por exemplo, o neopentecostalismo trouxe a ideia de que a esposa do pastor é pastora. E isso é natural para eles. É natural para eles. Uma nova ênfase nas questões da teologia da prosperidade e repito, muitas dessas coisas terminaram por respingar também no ministério pastoral batista, e alguns por perda de noção, se não de referência do que é o ministério pastoral numa igreja batista, de certa forma até hoje não se definiu, não sabe quem é, nem como é e nem por que é, nem não sabe o que fazer, como fazer e por que fazer. Eu não vou trazer um tratado teológico nessa manhã. Eu não vou trazer uma palavra de admoestação para os irmãos. A minha palavra nessa manhã é uma palavra muito mais de exortação, no seu sentido bíblico. A gente às vezes usa a palavra exortação num sentido que não é aquilo que a gente define. Eu aprendi com o Dr. Rousseau Shedd, tive o privilégio de tê-lo como professor os meus 4 anos de Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que o que é exortação e o que é admoestação. Então a minha palavra é uma palavra de exortação e não de admoestação. Exortar é abraçar, é pôr a mão no ombro, é segurar na mão, é orar juntos, é ter empatia, é se disponibilizar, é se tornar disponível ao colega, às pessoas, enfim. E nesse tempo em que nos últimos 2 meses, basicamente, o evangelicalismo brasileiro está lidando com 3 situações nesses últimos 2 meses. Foi bem recente agora, um fuzileiro naval de 40 anos, em Bolsa Bonita, Rio de Janeiro, que foi ordenado pastor em dezembro passado, agora de 2024, que tirou a própria vida agora, não tem nem um mês.
40 anos de idade, acabou de ser ordenado pastor, tirou a própria vida. Isso tem sido o alvo de discussões aqui, ali, etc. E num grupo que eu faço parte de pastores, esse assunto voltou à tona, não da pessoa em si, mas do fato de tirar a própria vida. O outro foi o diácono aqui em Suzano, que também tirou a própria vida. E o terceiro fato é aquele pastor que pediu o desligamento do ministério pastoral batista por prática antiga de assédio moral. Não confundam com assédio sexual. Assédio moral contra as igrejas que pastoreou e contra a própria família. Pastor muito conhecido, conferencista. E a última vez que eu o ouvi pregando foi lá em Londrina, onde eu fui pastor 13 anos, numa das igrejas lá, e foi a primeira e única vez que eu o vi pessoalmente pregando. E aí, eu fico pensando, irmãos, o que é que está faltando nós compreendermos para darmos ao nosso ministério um certo nível de estabilidade para nós mesmos e para os rebanhos que o Senhor nos confia. Eu fui ordenado com 23 anos e 1 mês de idade, seminarista da antiga Igreja Batista da Vila Formosa, pastor Antônio Garcia Jimenez, um espanhol de 2 metros de altura por 1 de largura, que homem de Deus, foi o meu pastor. E essa igreja depois veio a chamar-se de Primeira Igreja Batista Holística da Vila Formosa. Eu nunca entendi direito esse nome da Vila Formosa, e a igreja não existe mais. Integral, a palavra holística. Não, o sentido da palavra eu sei, mas por que isso era numa igreja que eu fui seminarista, que eu conhecia muito bem, e que foi uma igreja que se descaracterizou. Essa igreja não existe mais. Não existe mais. Ela se auto-extinguiu depois de muita dificuldade, muitos problemas com o seu obreiro. Irmãos, eu sou pai de pastor. Meu filho é pastor da mesma igreja, o primeiro ministério em Curitiba, Igreja Batista da Graça, que pertence à nossa convenção. Meu filho mais velho, André. Sou tio de pastor, de 2 pastores, que começaram batistas e hoje continuam pastores, mas nem sei o que são mais, no que viraram. Na época da faculdade, inspirado numa palavra do meu professor de filosofia, pastor Irlande Pereira de Azevedo, em 1973, ele, numa aula de filosofia, falou assim: é muito bom quando o pastor define um mote bíblico para a sua vida. Explicou o que é ter um mote bíblico, e eu parei para pensar: o que é que eu quero para a minha vida hoje, para daqui a 10 anos, 20, 30, 40, e agora, daqui a mais 5 meses, eu faço 50 anos que fui ordenado ao ministério pastoral. Eu fui ordenado em 1975.
Estou por fazer 50 anos. E lendo a Bíblia, lendo, um dia um texto bíblico explodiu no meu coração. Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Este é o mote da minha vida, desde 1973, antes de me tornar pastor. Salmo 27:4. É uma coisa que eu peço a Deus todos os dias. Como pastor que hoje está na glória, e muitos aqui não o conheceram, foi presidente estadual da ordem muitos anos, Josué Nunes de Lima. Logo que eu entrei no exercício do ministério, um dia numa reunião como essa da ordem, ele falou: eu soube que você é recém-ordenado, eu quero te dar um conselho. Pastor Josué, que foi pastor de uma única igreja, quase 50 anos, pastor de uma única igreja, Batista do Jardim Brasil, Zona Norte, ali na cidade de São Paulo. É uma família de pastores, né? Irmãos, vários irmãos, Nelson Nunes de Lima, Onésimo Nunes de Lima, tem sobrinhos, vários pastores. Ele falou: olha, vou te dar um conselho. Leia as epístolas pastorais todos os meses. O ideal é que leia toda semana as epístolas pastorais. São tão pequenininhas que dá para ler de uma única sentada, irmãos. As cartas de Timóteo e a carta de Tito, você lê assim, ó, todos os meses. Já li quase 700 vezes, todos os meses, as epístolas pastorais. Elas não estão ali por acaso. Elas são um legado de Deus através do apóstolo Paulo para mim e para você, especificamente. Para mim e para você, pastor. Para nós, pastores. Leiam as epístolas pastorais. E aí eu quero pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias na primeira carta pastoral, 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo curtinho, pequenininho. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Verso 1. Peço licença para ler numa tradução clássica da Bíblia, a revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma linguagem mais antiga, um vocabulário um pouco mais antigo. Eu sei que a maioria tem usado a NVI, mas por causa de algumas palavras eu prefiro a tradução antiga do que a tradução da NVI, por isso vou ler na tradução antiga. Verso 1. Mas o Espírito, prestem atenção, quem é que Paulo está se referindo? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações
de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que palavra é esta, meus irmãos? Primeiro você tem que se auto-ganhar para o Evangelho. Ganhe você para o Evangelho, você mesmo. E isso lhe habilitará a ganhar os outros para o Evangelho. 2 vezes o texto diz: tem cuidado de ti mesmo. O primeiro diz do que mais você tem que ter cuidado. E o segundo fala de você. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, eu vou dar um título à minha fala. E o título que eu dou é: tem cuidado de ti mesmo, porque a sua história pode mudar. Tem cuidado de ti mesmo, porque a sua história pode mudar, e mudar para melhor. Se você tiver cuidado de você mesmo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que você não pode ser um pastor descuidado, um líder descuidado, um líder que não cuida dos grandes, dos médios e dos pequenos detalhes da sua vida. Esse negócio de ser pastor hoje está muito relativizado. Só que você não sabe de uma coisa: quem vem sem ser chamado, volta sem ser mandado. Não entenderam, não? Quem vem sem ser chamado,
volta sem ser mandado. Vai voltar com os próprios pés. E ninguém vai precisar mandar. Larga a mão do ministério, deixa o ministério. Você vai descobrir que precisa deixar e deixa. Se precisar deixar, deixe por não ter sido chamado. Você precisa conviver com a inequívoca convicção de que quem chama é uma única pessoa, é Deus. Se Deus chamou, está chamado. Você pode até no futuro largar a mão de ser pastor, aí é problema seu, você se acerta com Deus. Mas se Deus chamou, aí a história é outra. A igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo um momento novo na sua vida e na sua história. E aqui eu não estou dizendo se esse momento novo é bom ou é ruim. Você decide. Os membros da igreja, os pastores, a liderança da igreja estão dando tratamento para feridas que estão abertas nos corações por causa de tudo que tem ocorrido contrariamente à vontade de Deus. E pode ser que este incômodo seja uma ação de Deus para que você pense e repense a história da sua vida, sabendo que a sua história pode ser mudada. Nós somos do Senhor, comprados do pecado e das garras de Satanás, como disse Paulo e Pedro, por bom preço. O sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do grande e soberano Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus. O tratamento que precisamos e que está sendo dado há de passar por alguns procedimentos de nossa parte e que ninguém além de nós mesmos deveríamos e poderíamos fazer. Meus colegas, somos nós mesmos que temos que dar e que buscar e dar tratamento às questões da nossa vida. É por isso que preciso dizer que nós precisamos prestar atenção e bastante atenção naquilo que vamos ouvir neste momento, para darmos uma resposta bíblica às grandes, médias e pequenas necessidades de nossa congregação, aquela que Deus nos confiou. A história de cada igreja pode ser mudada. Deus sempre mudou algumas histórias que, humanamente falando, eram imutáveis. Mas fez isso quando o movimento começou no pastor. E a partir daí, as mudanças necessárias se desencadearam. Um texto clássico da Bíblia, que é 2 Crônicas 7, do verso 11 até o verso 16, lemos assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o fez. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Se
se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Há uma coleção de livros escritos por Spurgeon, Lições aos Meus Alunos, os irmãos conhecem, são 3 volumes. Particularmente eu gosto do volume 2, gosto mais do volume 2. Há uma coisa que Spurgeon disse ali assim: pastor só ora porque é pastor. Se ele não orasse, ele seria igual membro de igreja que não ora. Pastor só lê a Bíblia porque tem que pregar. Se não fosse pastor, não leria a Bíblia. Pastor só frequenta o culto porque é pastor. Se não fosse pastor, frequentava raramente ou esporadicamente, como os membros fazem. Ou seja, fazemos muita coisa só porque somos pastores. Mas se pastores não fôssemos, não faríamos, ou faríamos na medida que cada membro faz. Recomendo a leitura dos 3 volumes, Lições aos Meus Alunos, de Spurgeon. No primeiro livro dos Reis, o extrato do que acabamos de ler, segundo Crônicas 7, de 11 a 16, é chamar pelo nome do Senhor, se humilhar perante o Senhor, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor e se desviar do mau caminho. Como está sendo amplamente divulgado a frase, como é que eles dizem hoje? Não sei o que está ali, cai quem quer, faz quem quer. Como é que é a frase? O golpe está ali, o golpe está ali, cai quem quer, o mal está ali, chega nele quem quer. Pastor, tem cuidado de ti mesmo. As coisas que podem te desviar o foco do ministério estão ali, estão aqui, ali, acolá. Mas cai quem quer. Meus irmãos, várias histórias têm sido mudadas. Sua história pode ser mudada. A história de sua vida pode ser mudada. A história de vida da sua família pode ser mudada. A sua história conjugal pode ser mudada. A história do seu filho e da sua filha pode ser mudada. A história da sua igreja pode ser mudada. E aí, eu quero lhe dizer a primeira coisa que, se você quiser anotar, eu vou falar devagar. É uma frase. A história pode ser mudada se você for pastor de uma igreja de 50 mil membros. Porque se você não for pastor de uma igreja mega, a história não vai mudar, porque você não vai ter oportunidades na vida de palestrar, de pregar, de falar em associação, de falar em convenção estadual, de falar em convenção brasileira. Só fala os mega.
Então esforce-se para ser pastor de 50 mil membros. Aí sua história vai ser mudada. Quanto tempo você precisa para ser pastor de uma igreja de 50 mil membros? Quanto tempo você precisa? 1 Crônicas, capítulo 12, verso 33, tem uma palavra incrível. 1 Crônicas 12, 33. De Zebulun, dos que podiam sair no exército, 50 mil, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de ânimo resoluto. Aí eu pergunto, de que adianta ser pastor de 50 mil ovelhas, mas ovelhas que não são resolutas, que não são envolvidas, comprometidas? De que adianta? 1 Crônicas 12, 33, 50 mil. Nós precisamos aqui, portanto, de 50 mil crentes que com ânimo resoluto, mas é evidente que não temos 50 mil crentes. E você vai dizer, nunca conseguirei pôr na minha igreja 50 mil crentes. Então tá bom. Já que você não pode pôr 50 mil, eu pergunto, a história pode ser mudada ainda que você não tenha na sua igreja 50 mil pessoas? Sim, a história pode ser mudada, mesmo que você não tenha 50 mil crentes preparados para a batalha da fé. Ainda assim, a história pode ser mudada. Deixe-me baixar este número. E se for 7 mil? A história pode ser mudada se você tiver 7 mil membros que não dobrem seus joelhos ao pecado, à comodidade, ao desleixo e à irresponsabilidade. Mas aí você precisa ter 7 mil membros que não dobrem seus joelhos a Baal. E hoje há muitos Baal no mundo. Mas você precisa ter 7 mil membros na sua igreja. Se você não tiver 7 mil, aí você tem um problema. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18, nós lemos assim: todavia, presta atenção, todavia, deixei em Israel 7 mil, todos de joelhos que não se dobraram a Baal, e todos de boca que não o beijou. 1 Reis 19, versículo 18. Deus está dizendo que deixou 7 mil que não se dobraram a Baal e nem beijou os pés de Baal. Há muito da nossa gente que está se dobrando e beijando os Baals desta vida. Certamente Deus tem mais de 7 mil crentes assim na face da terra, meus irmãos. Mas e aqui na Baixada Santista? Tem Deus 7 mil crentes desse quilate que não dobram seus joelhos ao pecado, à irresponsabilidade?
ao descompromisso. Pergunto, se somarmos os crentes aqui da Baixada, chega a 7.000? Pode ser. Pelo menos como número simbólico. Temos nós 7.000 que não dobram os joelhos diante de imagens? Temos nós 7.000 que não estão beijando as imagens? Não temos. Mas se não temos, ainda assim a história da sua igreja pode ser mudada? Se não tiver 7.000, pode ser mudada. Se não tivermos 7.000 crentes fiéis e leais a Deus e à palavra de Deus, eu diria para os irmãos, em terceiro lugar, sim, a história pode ser mudada se você tiver 300 que sigam as orientações e direção divina. 300. Nossa igreja aqui está pertinho dos 300. Se entre os milhares que oram houver um pequeno grupo como o de Gideão, de verdadeiros intercessores, mudaremos a história. O meu pastor está orando pelo ministério criação do ministério da intercessão. Esse ministério é absolutamente vital na vida de uma igreja. Ela ser regada à oração. Parece que foi Billy Graham quem disse: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Sem oração, igreja não funciona. Ela pode funcionar em direcionamentos e coisas que não são da essência da igreja. Juízes, livro dos Juízes, capítulo 7, versos 6 e 7 dizem: e foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse o Senhor Deus ainda a Gideão: com estes 300 que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Juízes, capítulo 7, versos 6 e 7. Deus iria usar 300 contra um povo ferrenhamente guerreiro, sanguinário, um povo de uma agressividade que não dava para se medir. Mas Deus usou a força de uma estratégia para que 300 saíssem vitoriosos. As nações precisam de claridade para lutar mais e melhor. Aqui a vitória aconteceu de madrugada, de noite, isso no escuro. A vitória da estratégia de Deus. A igreja não é minha nem sua, ela é do Senhor. Então, se sua igreja tiver 300 com esta qualidade, a vitória está ganha. Eu pergunto: quantos de vocês, pastores, têm no seu rebanho 300 crentes assim? Como os de Gideão. Aí alguns falam: eu não tenho. Pergunto ainda mais: se nós não temos 300, a história da vida da sua igreja pode ser mudada? Se
não por 300, por quantos? Meu irmão, meu colega, se você não tiver 300, posso lhe assegurar, posso lhe afirmar, a história ainda assim pode ser mudada. O número da sua igreja está abaixo dos 300? A sua igreja não está vibrando como a IBVM? Batista da Vila Ema? Não está vibrando, derrubando. Parece que a cada semana eles têm coisa para derrubar para o crescimento. Aí você diz: não, minha igreja só tem um bando de velhos e velhas. Existe um romance escrito por Gioia Júnior. Você nunca ouviu falar nesse nome? Nunca. Gioia Júnior. O título do livro é, você só acha esse livro no sebo da internet. O livro é Estátuas de Sal. Há um capítulo dedicado a uma velha coroca chamada Tia Sara. Você precisa ler a história dessa mulher chamada Tia Sara no livro Estátuas de Sal. Eu emprestei e a pessoa para quem eu emprestei nunca me devolveu o livro. Virou estátua de sal. Virou estátua. Virou patrão. Meus irmãos, se você não tem 300 como os de Gideão, a história pode ser mudada se você tiver 120. 120 que estejam dispostos a pagar o preço de esperar em Deus, reunidos todos no mesmo lugar. Atos capítulo 1, versículos 12 a 15 e capítulo 2, versículo 1. Vê o que 120 fez. Aí você diz: não, mas ali eles estavam cheios do Espírito. Então faça a sua igreja ser uma igreja cheia do Espírito, até que todos se encham a tal ponto para fazer tremer o lugar onde estiverem reunidos, como está em Atos capítulo 4, versículo 31. A igreja, o lugar tremeu porque a igreja estava ali reunida em oração. Porque onde a igreja está em verdadeira oração, em humilhação, em submissão ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis, o lugar treme. Mas nestes dias de tão pouca oração, tão pouco interesse pela palavra, tão pouco interesse pelas coisas espirituais, talvez não hajam sequer 120 deste quilate, desta qualidade, que estejam reunidos no mesmo lugar em oração, esperando com paciência no cumprimento da promessa de Deus de derramamento do Espírito Santo. A ordem já tinha sido dada lá em Lucas capítulo 24: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu conheci um pastor, talvez alguns aqui conheceram ele, baiano, pastoreou praticamente a vida toda no estado de Minas Gerais, pastor Arlécio Franco Costa. Se não enganado, nascido em Vitória da Conquista. Ele pregava, era um homem zeloso e pregava, e estudava, e orava, e nada acontecia na Igreja Batista do Barro Preto. É um bairro no centro da cidade de Belo Horizonte. Um dia ele se trancou no quarto dele e disse para Deus: eu não saio desse quarto enquanto o Senhor não disser para mim que o Senhor vai mudar a história da minha igreja.
Sabe quantos dias ele ficou trancado no quarto? Para Deus se convencer que poderia confiar no pastor Arlécio e dar a ele a igreja que ele sonhava que Deus desse, não por vaidade pessoal. O pastor Arlécio ficou trancado no quarto 52 dias, até que Deus veio e disse: você me convenceu que eu posso confiar em você. Ele já não é mais pastor, já está aposentado, se aposentou recentemente. Arlécio Franco Costa. A esposa dele era uma musicista de mão cheia, meu pastor. Incrível. 120. Ou seja, uma minha igreja é pequena demais. Aí eu lhe pergunto, se você não tiver na sua igreja 120 como aqueles de Atos 1 e Atos 2, se sua igreja não tiver 120 com aquela qualidade, eu pergunto, a sua história da sua igreja pode ser mudada? Sim, pode ser mudada. Se pudéssemos achar 50 crentes que a partir deste momento entrassem no santo lugar, em comunhão com Deus, fossem tomados de paixão pela oração, pelas almas perdidas, toda a história da igreja pode ser mudada, desde os problemas mais truncados, desastrosos, tortos e históricos e feios, tudo pode ser mudado. Se você tiver na sua igreja 50, a história da sua igreja pode ser mudada. Mas onde estão os 50 por amor dos quais Deus pouparia e voltaria a olhar para a igreja? No livro de Gênesis, no capítulo 18, Gênesis 18, essa é uma história que um dia arrebentou comigo. Capítulo 18, versículo 26. Deixa eu ler a partir do 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa. Aqui Abraão começa a dizer para Deus: não faça o que o Senhor está dizendo, que mates o justo como ímpio, que o justo seja como ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Aí o verso 26, então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo aquele lugar por amor deles. Deus pouparia uma cidade inteira se a sua igreja tivesse 50 pessoas que, avaliadas por Deus, sejam consideradas justas. Mas e se você não tiver 50? A história pode ser mudada? Sim, a história pode ser mudada se você tiver 10 crentes que se entreguem completamente nas mãos de Deus. 10. Se você tiver na sua igreja 10 crentes que estejam dispostos a vir com você, se entregar completamente à vontade de Deus, poderão mudar a história. Disse Deus a Abraão, agora ainda no capítulo 18 de Gênesis, só que versículo 32, disse mais: ora,
Não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor a 10. Ele achava que já estava abusando da boa vontade de Deus. Não ire-se, meu Senhor, contra mim, mas só mais esta vez, meu Senhor. Se tiver dentro da cidade 10, o que o Senhor fará? Eu não destruirei a cidade por amor dos 10. Estou terminando. Mas se ainda assim você não tiver 10 crentes com essa qualidade na sua igreja, totalmente entregues à vontade de Deus, pergunto: a história da sua igreja pode ser mudada? Se não tiver 10, a história pode ser mudada se você tiver apenas 2. 2 ou 2, a história pode ser mudada. Mateus, no capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18, verso 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. 2 podem mudar a história da igreja. 2 podem mudar a história da igreja. 2. Existem, porventura, 2 irmãos ou irmãs que assim concordem com Cristo e em Cristo, orando no Espírito por avivamento, por despertamento na sua igreja? 2 pessoas, apenas 2, que estejam ali orando: Senhor, despertamento, Senhor, avivamento, Senhor, muda a história, muda, orando com submissão, com humildade, com devoção, sabendo quem você é, mas também sabendo muito mais quem Deus é, sabendo que você não pode, mas crendo no Deus que tudo pode. Se tiverem 2 pessoas, a história da sua igreja pode ser mudada. Feliz o homem que é um dos 2, ou a mulher que é um dos 2. Se porém você for um dos milhares que tem se entregue à oração sozinho, lembre-se da promessa gloriosa feita àquele que em secreto busca a Deus. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Se tiver apenas um, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Você está disposto a ser o único que nas mãos de Deus pode mudar a história da sua igreja? O único. Se já ouviu a história, que alguns aqui já ouviram, do irmão Nicéforo Golovinsky, em Joaçaba e Erval do Oeste, Santa Catarina? Você já ouviu a história? Ele sozinho. Aí os membros da igreja abandonaram a igreja.
Não porque foram para o mundo, muitos porque mudaram de cidade, na busca de oportunidades, por isso mudaram de igreja e tal, foi diminuindo, ficou um membro da igreja, um membro, na cidade de Erval do Oeste, que ela e Concórdia e Erval do Oeste são duas cidades divididas por um rio. Elas são cidades limítrofes. No culto de quarta-feira, o irmão de Sérgio ia cedo, limpava os bancos, limpava o púlpito, varria tudo, deixava brinco. 7 horas ele saía de casa para abrir o prédio da igreja, prédio de madeira. Quando dava 8 horas, que era o horário do culto de oração, ele ia lá na frente, na mesa, e dizia assim: irmãos, vamos começar o culto. Mas só tinha ele, não tinha mais ninguém dentro do prédio. Irmãos, vamos começar o culto orando. E orava. E ele sempre terminava a oração dele dizendo: Senhor, aviva a tua obra aqui nesta cidade. Na hora do estudo bíblico, irmãos, abram suas Bíblias em Apocalipse 2, versículo não sei quanto. Vamos ler em pé. Mas só tinha ele. Ele lia o texto para ele. Depois ele ministrava o estudo para ele. Na hora de recolher a oferta, ele enfiava a mão no bolso, pegava as moedas, ia no gasofilácio e colocava. Vamos orar com gratidão a Deus pelas ofertas e dízimos. Mas só ele tinha feito isso. Esse homem fez isso por muitos anos. Até que um dia a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Nacionais, depois da Transcatarinense 1, mandou para lá um jovem pastor solteiro, que é semi-ordenado, um mineiro que viveu a vida toda no Rio de Janeiro e muitíssimo conhecido de todos vocês. E quando vocês encontrarem ele, pergunte a história do irmão Nicéforo Golovinski, Nilton Antônio de Souza. A Junta de Missões colocou Nilton lá. Eu falei Concórdia, Joaçaba e Erval do Oeste, para fazer o segmento da igreja. Isso em 1975. Em 1979 a igreja foi reorganizada com mais de 100 membros. Se tiver entra no teu quarto, feche a porta, fale com o teu pai. E é interessante que Jesus nos disse: e o teu pai que te ouve, porque oração não é, presta atenção, oração não é, meu pastor, o que Deus ouve. Oração é o que Deus vê. Entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sobre a oração e fala, o que é que Jesus disse? Não é pelo muito falar que sereis ouvidos, mas se Deus olhar para o coração, o que ele vê lá dentro vai trazer a resposta. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, João capítulo 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que Deus quer é ver o quanto da palavra do Senhor está no nosso coração para que ele se manifeste. Ele quer ver, porque falar é fácil. O Senhor quer ver. Lembre-se também de Jacó em Peniel, sozinho, voltando, certo de que o irmão dele estava uma arara com ele, e que o irmão dele judiaria dele. Lá
no deserto, em Peniel, ele levanta um clamor sozinho, ele e Deus, entre uma escada ligada que começava na terra e terminava onde? Na presença de Deus. Ele sozinho. Jacó em Peniel. Moisés em Midian. Daniel sozinho na cova dos leões. Neemias sozinho em Suzã. Paulo sozinho na Arábia. João sozinho na ilha de Pátimos. E o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo sozinho na cruz. Sozinho na cruz. Como tem ocorrido tantas vezes no passado, a história pode ser mudada. Pode ser mudada até mesmo por um só. E você e eu poderíamos ser esse homem, essa mulher, que Deus vai usar para mudar a história da igreja. Alguém já disse, e essas palavras estão em plena harmonia com todos os ensinos de Jesus sobre a oração, que se surgisse um só homem que realmente cresce, um só, a história seria mudada. Ezequiel capítulo 22, 30, está escrito: e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus está procurando. E na época de Ezequiel, Deus não achou. 2025, quinto dia do quarto mês do ano. Você não quer ser esse homem na brecha, não? Que se deixará ser encontrado pelo Pai, por Deus. Mateus 6, versos 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê no secreto te recompensará. Você e eu precisamos entrar no quarto, para que quando sairmos do quarto, nós saberemos o que ser, como ser, por que ser, o que fazer, como fazer e por quê. Você precisa entrar no quarto para depois sair da sua casa, sabendo quem você é, como é e por que é, mas também sabendo o que fazer, como fazer e por que fazer. Você precisa sair da porta, você precisa sair do seu quarto e vir ao prédio da igreja, depois de passar um tempo no quarto com o Pai, para você fazer o que o Pai quer que você faça. Que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão por este mundo perdido, pela igreja que é a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo, que Deus encontre em cada um de nós esse homem que, mesmo se achando sozinho na igreja com mais ninguém, ainda assim é o homem que está disposto a dizer: Senhor, no que depender de mim, a história vai ser mudada. A história vai ser mudada.
do que depender de mim. Posso orar com os irmãos e pelos irmãos? Pai, estamos aqui diante do Senhor, conscientes de que Tu nos conheces, conscientes de que recebemos de Ti um chamado, conscientes de que estamos preparados. Pai, se formos os únicos que na igreja que estamos buscamos o Senhor, manifesta-te. Traz à tua igreja o que só o Senhor pode trazer. Faz nela o que só o Senhor pode fazer. Habita nela, para que o mundo saiba que há Deus nos céus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, que teu Espírito que em nós habita nos desafie a ser esse homem, através do qual a história da igreja pode ser mudada. Nós temos a convicção de que foi o Senhor que colocou cada um na igreja onde está. Um dia eles disseram isso. Um dia a igreja convidou e disse: é esse pastor, é fulano, é beltrano, é cicrano que Deus quer aqui. E cicrano, beltrano ou fulano foi consultado e aceitou o convite. Que seja esse homem que nas tuas mãos, sendo o que precisa ser, fazendo o que precisa fazer, para o louvor da tua glória, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja crido, para que mais pessoas recebam o Espírito Santo, para que mais vidas se prostrem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que cada um decida: eu serei esse homem. Não importa quanto tempo vai demorar, mas eu serei esse homem. Pai, faz essa obra nos dias de hoje, dominado pela ciência, dominado pelo esfriamento do amor. Faz isso, Senhor, para que o mundo saiba que o Senhor, e somente o Senhor, é Deus. É o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.